Quero vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom a gente poder cantar, expressando a nossa fé, nessa expectativa de que em breve o Senhor voltará para nos buscar, ansiar por isso, buscar isso e confiar que isso irá acontecer. Isso é uma demonstração de que nós estamos ligados nos céus. As opressões e dificuldades às quais cada um de nós enfrenta aqui, como diz a palavra, ela não é ou não será jamais comparada àquilo que está reservado para aqueles que temem e que buscam a Deus. Então, se alegre, cante, adore ao Senhor por toda e qualquer situação que você possa estar enfrentando. Jamais desista da sua fé, em nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Queria pedir, por favor, Fernando, pudesse ligar essas luzes aqui. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao 13. Quero que os irmãos possam estar em oração pelo nosso pastor Evandir. Ele está em casa, e certamente está nos assistindo. Ele teve que, de urgência, extrair um dente, desde ontem pela manhã, mas está em casa se recuperando, Então que os irmãos estejam orando para que toda a recuperação ocorra bem para a glória do nosso Deus. Lucas capítulo 4, versos do 1 ao 13, diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e alegria desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorareis, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque, ó Deus amado, ela nos mostra e nos revela a tua grandeza, revela quem tu és
Revela tudo aquilo que o Senhor fez por amor, por mim e pela tua igreja, por todos os homens. E nós te louvamos, ó Deus, porque ela é alimento para a nossa alma, para as nossas vidas. E neste momento, Senhor, nós apresentamos diante do teu altar a nossa mente e a mente de cada um dos teus servos que aqui se encontram, para que o Espírito Santo possa iluminar-nos para entendê-la e viver a cada dia sobre a tua dependência, segundo as Escrituras Sagradas. Nós te agradecemos e te pedimos perdão pelas nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós queremos pensar com a igreja sobre resistindo às oferendas de Satanás. Resistindo às oferendas de Satanás. Esse momento aqui é um momento de muita atenção na pessoa de Jesus como homem, porque aqui ele está a sair de um processo de 40 dias de jejum e de oração. E como homem, nós sabemos que não é fácil. Muitas vezes nós não conseguimos ou não se disponibilizamos a passar nem 24 horas jejuando. A alimentação, a água, ou seja, um jejum completo. E o Senhor Jesus aqui, Ele está a sair desse processo de 40 dias, irmãos. Literalmente 40 dias o Senhor ali passou jejuando e orando. E como homem, ele sai com certeza desse processo com suas dificuldades. E o diabo, ele não perde tempo. O diabo, ele não perde tempo. E eu quero chamar a sua atenção para isso. O diabo, ele não perde tempo. Tenha cuidado. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, 24 horas, planejando algo para nos alcançar. E aqui ele vai agora diante de Jesus, para lançar suas oferendas, para tentar iludir o Senhor. Olha que ousadia, tentar iludir a Jesus. Mas o Senhor, Ele em todo tempo, Ele vem demonstrar que nada do que o inimigo ou Satanás fizesse ou lhe oferecesse iria de forma nenhuma abalar a missão a qual ele estava proposto a cumprir. Estamos vivendo um momento na história da humanidade em que as facilidades de se levar pelas oferendas de Satanás se tornam a cada dia mais práticas. São dias tenebrosos que nós temos vivido. As oferendas de Satanás, elas se tornam a cada dia mais atrativas. E constantemente, como povo de Deus, como servos, como chamados para cuidar de ovelhas, nós temos tentado abrir os olhos do povo de Deus. Uma das oferendas, o irmão Vitor, mais uma vez aqui já falou nesta noite, uma das oferendas que tem desviado, tem nos afastado por muitos momentos durante o dia da presença de Deus, é esse dito e amado celular, que de tão moderno tem escravizado muitas pessoas.
E quando nós falamos em escravizar, nós estamos falando de conteúdos, não estamos falando do aparelho em si, mas do conteúdo que lá está, que atrai as atenções. Porque muitas vezes nós não andamos, por exemplo, com um cantor cristão ou com a Bíblia, mas nós nem nos preocupamos em ir lá baixar o aplicativo Bíblia online. Nós preferimos ver outras coisas. No mundo pós-moderno, onde o homem se preocupa mais com as realizações externas do que interna, Satanás ele tem feito a festa e levado muitos para o inferno. Ele tem feito a festa e levado muitos para o inferno. Porque esses muitos têm perdido a conexão com os céus. O ENCRI está às portas aí e a temática a ser trabalhada com as nossas crianças é conectados com Jesus. E nós nos conectamos em diversos outros aplicativos, sites, enfim, buscamos diversas outras histórias e informações e não nos preocupamos em estarmos conectados com o Senhor. E aí, isto é uma das oferendas as quais o inimigo tem preparado aos nossos olhos. É algo tão simples, tão banal. Mas nós temos nos deixado levar por esse caminho, ou por estas oferendas. Então, as realizações pessoais estão sendo mais evidenciadas, essas realizações externas têm sido mais evidenciadas em primeiro lugar, ou seja, buscado sempre em primeiro lugar e deixado sempre os planos de Deus para segundo lugar. Hoje, muitas pessoas têm se preocupado em se atualizar nas informações, em conteúdos e em aparelhos, por exemplo, em querer ter o mais novo lançamento do iPhone. Eu acho que é o SE, mais novo aí no momento, que custa em torno de 12, 13 mil reais. E as pessoas se preocupam e querem ter e querem alcançar isso, buscando suas realizações pessoais externas e não investem em suas vidas interna, espiritual, aonde hoje, por exemplo, uma Bíblia de estudo bem montada, de grande valia, deve estar custando aí em torno de 400, 500 reais. Veja a diferença. Mas muitos não se preocupam com isso. Talvez se subíssemos nos púlpitos das igrejas hoje para estarmos vendendo ou oferecendo tais coisas, chamaria a atenção ou mais a atenção de muitas pessoas, do que estarmos aqui se preocupando em ofertar para você, em incentivar você, em querer a cada dia conhecer mais e mais o Senhor, aquele que me deu e que lhe deu a vida. Buscando dizer para você que a cada dia você precisa, ou nós precisamos, seguir o caminho de Jesus na sua simplicidade, na sua conexão com Deus. Talvez chamasse mais a atenção
de muitos. Mas o Senhor, Ele não nos chamou para fazer propaganda de tais oferendas. O Senhor nos chamou para trabalhar e anunciar a sua palavra, aquela que transforma, aquela que penetra no mais profundo da nossa alma e nos revela quem nós somos de verdade. E é por isso que muitas pessoas não ficam nas igrejas. Porque quando essa palavra ela penetra e revela quem nós somos, e nós não buscamos a Deus, nós simplesmente voltamos para o mundo. Porque esta palavra ela não nos conduz a viver por emoções. A presença de Deus na minha e na sua vida não é algo emotivo. É algo que mexe conosco. É algo que revela a nossa natureza e a nossa necessidade de adorarmos e de termos no Senhor a nossa força, a nossa segurança, a inspiração de vivermos. Ou achamos que Adão foi expulso do jardim do Éden por qualquer coisa. Adão ele foi expulso do jardim do Éden porque ele decidiu desobedecer a Deus, ele decidiu andar pelo caminho errado. Porque aquilo que foi proposto a ele, que ele não podia tocar, ele decidiu tocar. E a palavra de Deus, ela nos chama a cada dia para sermos santos, para não nos deixarmos levar pelas iguarias do mundo, para não nos deixar levar pelas oferendas de Satanás. Temos que ter muito cuidado com o que é posto à mesa pelo inimigo, com o que é nos oferecido. Temos que termos muito cuidado, irmãos. Nós temos cuidado com tantas coisas, né, com os nossos filhos, por exemplo, aqueles que são pai e mãe, de acompanhá-los em todo o tempo, de ver quem são os colegas deles, de ver para onde vão, para onde, né, com quem estão, o que estão fazendo. E muitas vezes nós negligenciamos com esses cuidados de observar essas iguarias das nossas vidas e as colocar à parte. O texto que nós lemos aqui no livro de Lucas, ele nos fala de um momento específico na vida de Jesus. E esse momento ele é específico porque durante toda a história de Jesus, nos seus mais de 30 anos de ministério, nós não vamos ver outro igual. O Senhor ele não mais se retira para passar 40 dias em oração e em jejum, mas ele, a partir de então, ele entra de vez para mudar a história da humanidade, exercendo o seu ministério, fazendo a obra a qual Deus o chamou para fazer. E nós vamos ver na Bíblia que existiu outro homem chamado por Deus, o qual teve o privilégio de também vivenciar um momento específico desse. Esse homem foi Moisés. Não que Moisés, ele, quando concluiu aquele processo, ele foi tentado diretamente, assim como está explícito nesse texto por Satanás. Mas a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 30, versos do 27 ao 29,
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. Será que é impossível para você, quando você enxerga que um homem, assim como eu e você, vivenciou também esse mesmo processo? Será que é impossível para você resistir às oferendas de Satanás? Moisés, ele poderia decidir não ter ido estar lá, ou em algum momento que ali esteve, ele poderia ter descido, mas não. Ele passou 40 dias e 40 noites ali diante de Deus, recebendo aquilo que o Senhor queria transmitir para o seu povo. Esses 12 momentos nos servem de inspiração para refletirmos como estão as nossas vidas para com Deus, como temos buscado a Deus, que tipo de intimidade nós estamos preservando ou construindo em nossas vidas para com Deus. Nós estamos desde sexta-feira, dia 1º de julho, nós estamos numa campanha aqui em nossa igreja de 31 dias de oração. Todos estão sabendo disso? Se não estavam, então a partir de hoje. 31 dias de oração. E aí hoje ainda é o dia 3. E a pergunta é: aonde você vai estar nos próximos dias, nos próximos 28 dias? Não apenas fisicamente, mas a sua mente, as suas atitudes quanto ao reino de Deus, quanto a esse momento envolvendo a igreja. Aonde você vai estar ou quer estar? Esses dias, eles são dias propícios para jejuar, para orar, para buscar conhecer mais e mais o nosso Deus, porque nós não temos de forma nenhuma meios para resistir às oferendas de Satanás, se não for buscar ao Senhor, se não for conhecer a Deus. Se não for através desse conhecimento e dessa alegria de querer estar na presença do Senhor, nós teremos dificuldade em enxergar as oferendas de Satanás. Porque certamente ele se aproxima de nós para suprir as nossas dificuldades e as nossas deficiências. Sorrateiramente, ele vai chegando e se aproximando, alimentando o nosso ego. E quando nós vamos ver, nós já fomos presos. Mas o conhecimento de Deus, ele nos blinda para estarmos protegidos das setas de Satanás. Jesus, ele não se deixou ser atingido pelas setas de Satanás ou fazer parte de suas oferendas. Por quê? Porque ele estava blindado. O texto vem dizer no versículos 3 e 4, disse-lhe Jesus:
Disse Satanás: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, para resistir às oferendas de Satanás, nós precisamos conhecer as Escrituras. Não tem outro caminho. Precisamos conhecer as Escrituras e nós vamos falar quantas vezes possível for. Você precisa conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras, por quê? Porque ela é a revelação do nosso Deus. Ela é a revelação do plano maravilhoso de Deus para a humanidade. As nossas defesas contra as investidas de Satanás não devem estarem firmadas em conhecimentos das coisas desse mundo, mas nas Escrituras. Por quê? Porque a nossa luta, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta, ela não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então essas são as nossas lutas. Por mais que Jesus estivera necessitando de alimento físico naquele momento, ele não se deixou levar de forma nenhuma pelas oferendas de Satanás. Ele não se deixou ser enganado. Jesus, ele usa o conhecimento que ele tinha sobre as Escrituras para expulsar Satanás de sua presença. Quando ele fala no versículo 4, não só de pão viverá o homem, ele está fazendo uma referência ao livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando Deus está falando a Moisés, para que Moisés pudesse falar ao povo. O Senhor, ele diz: e te humilhei, e te deixei ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O povo de Israel estava no deserto, preocupado com suas barrigas, estavam com fome, desesperados. E aí Deus demonstra o seu cuidado, mandando o maná para alimentar aquele povo. E o povo se desesperava e Deus mandava novamente. E o que Jesus está aqui dando uma tapa na cara de Satanás é justamente isso. Ele está dizendo assim: você pode me oferecer quantas vezes for o pão, o alimento, a oferenda que você quiser, mas o meu Deus, ele já me ensinou que não só de pão viverá o homem. Porque é bom demais sermos alcançados nas nossas necessidades, é bom demais. É bom demais sermos assistidos quando estamos com fome. Mas é importante a gente ver de quem está vindo essa assistência.
E quando Jesus ele diz isso para Satanás, ele está demonstrando todo o seu conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Todo o seu conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Olha onde ele vai. Ele vai lá no livro de Deuteronômio. Ele vai falar sobre o momento do povo de Israel para Satanás. O que nós aprendemos com esta colocação de Jesus quanto a Satanás é: o nosso físico não pode estar acima do espiritual. A nossa necessidade física, ela não pode estar acima da espiritual. Nós necessitamos de pão, sim. Mas nós necessitamos ainda mais do alimento espiritual. Sabe por quê? Porque o físico, como diz as Escrituras, um dia voltará ao pó. Um dia, todos nós vamos passar por esse processo de voltar ao pó, porque de lá, como diz as Escrituras, de lá nós vimos e é para lá que nós voltamos. Voltaremos ao pó, porém a alma que compõe, toda a cadeia de consciência, de sentimento em nós, ela tem dois caminhos a trilhar. Um é o inferno, o outro é o céu. E aí, o que definirá para onde ir serão as nossas atitudes em relação ao conhecimento de Deus e a nos libertar ou fugirmos das oferendas de Satanás. Jesus, por mais que sendo o próprio Deus, deixa-nos um exemplo a ser seguido. Ele, ainda quando criança, quando seus pais vão a Jerusalém, ele ainda quando criança, ele se depara no templo diante de muitos conhecedores da palavra do Senhor, e ele ali está ensinando, discutindo as Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, e como de verdade muitos têm brincado com o conhecimento da palavra do Senhor. Muitos têm brincado, não têm dado o valor necessário à palavra de Deus. Deus cobrará de cada um de nós. Deus cobrará de cada um de nós. Muitos têm se dito crente, mas têm desprezado e desvalorizado as Sagradas Escrituras. E com certeza não têm alcançado bons resultados em suas vidas. E o próprio Deus, Ele é aquele que se preocupa com isso. Ele se preocupa com a minha e com a sua vida, de como nós temos buscado conhecê-lo, de como nós temos manobrado esta palavra. Quando o Senhor ele chama Josué e ele dá diversos conselhos para que Josué ele pudesse ser bem sucedido na vida como líder, como servo, como guia de um povo que iria adentrar em Canaã, na terra que emana leite e mel. Capítulo 1 do livro de Josué, versículos 7 e 8, o Senhor diz diretamente para Josué: tão somente esforça-te, preste atenção,
Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando você lê um texto como esse, o que você tira de lição para a sua vida? Qual a relevância que esse texto tem para a sua vida? Deus aqui, Ele está instruindo Josué a se alimentar da palavra, porque os desafios seriam grandes para ele. Ele teria que cuidar, guiar, ensinar um povo de difícil entendimento e prática. Mas o Senhor, Ele dá a Josué a receita, os caminhos, os quais ele devia percorrer para ser bem-sucedido. E quando eu leio isto aqui, esta passagem, eu digo, Senhor, eu não tenho outras coisas a fazer, porque eu almejo um dia chegar a adentrar na morada celestial. E se eu almejo isso, eu preciso agora então me debruçar sobre os seus ensinamentos. Eu preciso então me alimentar desta palavra e eu preciso colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Porque só assim o meu caminho, o seu caminho, o caminho de Josué será bem-sucedido. Então, o primeiro passo para resistirmos às oferendas de Satanás e alcançarmos as bênçãos necessárias da parte de Deus é conhecermos as Escrituras Sagradas. Foi isso que Jesus expressou com a sua atitude diante de Satanás. O segundo passo, no livro de Lucas, capítulo 4, versos 6 a 8. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e adoro a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorareis, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então nós precisamos resistir às oferendas de Satanás, conhecendo quem é Deus. Quem é Deus para você? Uma resposta primária na vida de muitos daqueles que se convertem é até entendível, né? Novos convertidos. Quando alguém pergunta quem é Deus, aí esse novo convertido ali, iniciante, ele diz: Deus é tudo. Não é assim? Já ouviram alguém responder dessa forma? Deus é tudo. Mas quem de fato é Deus para você? Como é que você vai ter segurança em definir quem é Deus? Se o mundo aí fora lhe perguntar quem é Deus, como é que você vai
expressar a sua convicção. Porque não apenas o mundo aí fora, mas o próprio Deus, Ele quer ouvir da minha e da sua boca: quem é Deus? Jesus, Ele responde para Satanás. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus está dizendo: eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Deus, porque só a eles eu adorarei, me dobrarei, e só a Ele darei culto. Jesus, Ele é muito seguro quanto à sua convicção sobre Deus. Com suas palavras, Ele afirma quem é o único e verdadeiro Deus, ao qual nós devemos adorá-lo e cultuá-lo. E muitas pessoas estão perdidas aí fora, sabe por quê? Porque os seus deuses são aqueles que satisfazem as suas alegrias. Os seus deuses são o seu dinheiro, a estratégia de Satanás aqui é iludir pelos olhos. Ele quer iludir a Jesus pelos olhos, porque ele levou Jesus para mostrar as grandezas. E aí eu chamo sua atenção para ter muito cuidado com isso, com aquilo que os seus olhos veem, com aquilo que você se deixa levar pelos seus olhos, conduzindo para dentro do seu coração. Tenha muito cuidado, porque eles lhe podem conduzir a caminhos tortuosos. Mas eu sei que é muito bom a gente poder contemplar com os nossos olhos aquilo que nós sonhamos ou materializamos. Como é bom poder sonhar em ter uma bela casa, em ter um bom trabalho. E de repente os nossos olhos poderem contemplar isso, como é bom. Isso realmente alegra o nosso ego, satisfaz sim, porém, isso não deve ser de forma nenhuma aquilo que move as nossas vidas. Jesus, sendo o herdeiro de Deus, o dono de todas as coisas e construtor de todas elas, Ele como homem, Ele nasceu de Maria, de uma simples mulher, mas em um estaleiro, foi colocado em uma manjedoura. Como homem, Ele teve o seu pai como um carpinteiro. E em certo momento Ele diz para seus discípulos que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas diante de tudo isso, de onde ele nasceu e como ele nasceu e as condições da sua família, de repente ele agora se encontra no momento em que ele é oferecido riquezas, glória. Mas ele resiste a tudo isso. Tenha muito cuidado com aquilo que lhe é oferecido. Não esqueça a sua essência.
Não esqueça a sua essência. Busque a cada dia em querer viver os princípios de Deus para a sua vida. Certamente no lugar de Cristo, neste momento ao qual lhe foi oferecido, se eu ou você tivesse tido, ou se tivermos essa oportunidade, talvez nós, ainda pensamos duas vezes. Mas não se deixe levar. Jesus, ele disse não. Precisamos enxergar essas iguarias ou essas oferendas. Ser cristão é muito mais sério do que pensamos. Ser cristão é renunciarmos aquilo que o mundo tem para nos oferecer, é renunciar aos nossos desejos. Por isso que Jesus, ele quando chama os seus discípulos, ele em momento algum ele os ilude, mas ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele nos chamou para carregar a cruz. E esta cruz, ela não é um madeiro o qual você vai ser lá pendurado como ele foi, mas essa cruz é você mesmo, é eu mesmo, somos nós, com as nossas mazelas, com os nossos desejos. Por quê? Porque agora nós precisamos renunciar. Agora nós precisamos diminuir para que Cristo cresça. Isso me faz lembrar de um momento ou de um encontro com Jesus ele teve com um certo jovem. No livro de Lucas, capítulo 18, o Senhor, ele tem um encontro com esse jovem que está a questionar Jesus sobre a vida eterna. E Jesus, ele é direto e simples. Assim como para mim e para a sua vida, se você questiona a Deus sobre quem você é, o que você alcança, ou o que você quer alcançar, a resposta de Deus não é diferente. Para aquele jovem, Jesus disse assim: olhe, observe os mandamentos. Observe os mandamentos. Para mim e para você não é de outra forma. O que é que você quer? Você quer descobrir, você quer viver na presença de Deus, quer conhecê-la a Ele, quer ter a vida eterna? Então, observe as Escrituras. E se você expresse assim como aquele jovem rico, dizendo: eu já conheço, foi isso que ele disse, eu já conheço os mandamentos, eu já observo. Não é diferente. Ele vai dizer a mesma coisa, assim como ele disse para aquele jovem. Talvez seja em outra área da sua vida, mas ele vai dizer: então vai, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Vá, se desfaça dos seus ideais, dos seus projetos e viva os meus projetos. Quantas e quantas pessoas estão vivendo aí por dentro das igrejas, abarrotadas de conhecimentos, mas que não servem de nada para suas vidas espirituais, porque não tem o ideal, amor pelo próximo.
se prende a tudo que tem e querem ter mais e mais. Porém, amor pelo próximo não tem. E aí aquele jovem, diz as Escrituras Sagradas, que ele se entristeceu. Sabe o que aconteceu? A palavra de Jesus revelou para aquele jovem quem ele era. Revelou para ele quem ele era. Terceiro e último passo aqui nas Escrituras, verso 9 ao 13. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardará. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para nos desviarmos das oferendas de Satanás, nós precisamos conhecermos quem nós somos. Precisamos conhecermos quem nós somos. Nós podemos até sermos donos de grandes propriedades e bens, temos grandes riquezas, ou talvez o homem mais rico do mundo, como o americano Elon Musk. Talvez muitos aqui já ouviram falar desse homem, já não? Né? Foi notícia no Brasil recentemente. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna estimada em aproximadamente 220 bilhões. Não é de reais não, viu? É de dólares. Em reais isso aí vai dar aproximadamente 1,2 trilhões de reais. O homem mais rico do mundo. Mas entendendo que o dinheiro, ele, de forma nenhuma, ele compra a vida. Todo esse dinheiro de nada valerá se esse mesmo homem mais rico do mundo, ele não se tornar servo de Deus. Porque esse 1,2 trilhões de reais, ele não compra a vida. E nós vimos, infelizmente, nestes últimos 2 anos, diante dessa pandemia, quantos carentes ou de classe média baixa perderam suas vidas, mas quantos e quantos milionários perderam também as suas vidas por causa de um vírus. O dinheiro, ele não compra ou não define o caminho para onde nós vamos. E é isso que Jesus ele define para Satanás. Quando ele diz, confirmando diante da palavra do Senhor, Satanás quer iludir a sua mente, dizendo se és, querendo causar dúvida na mente de Jesus, se és filho de Deus. Não sei se você já passou por situação parecida, onde alguém lhe questiona, se tu és crente, se tu eres crente.
faz uma oração ou, né, ajuda tal, algo dessa natureza. E nós precisamos termos a convicção de que nós somos, porque se nós temos essa convicção, em momento algum nós vamos colocar Deus à prova. Porque é isso que Jesus ele diz para Satanás. Escrito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se carregamos esse título, valorizemos ele ao ponto de não tentar o Senhor nosso Deus. Não podemos nem precisamos, pelo contrário, nós precisamos honrar o nosso Deus com as nossas atitudes. Não é porque agora em Cristo nós somos herdeiros de Deus que precisamos provar a Deus. Jesus ele deixa bem claro que a sua satisfação como herdeiro de todas as coisas aqui é ser servo de Deus. E eu quero concluir esta palavra nessa noite dizendo que aos nossos olhos as oferendas de Satanás são deliciosas, são atrativas aos nossos desejos, porém ele cobra um alto preço. As facilidades as quais muitas vezes são postas à mesa, elas são cobradas por Satanás. Enquanto nesse plano terrestre, como servos e homens de Deus que aqui nós estamos, nós seremos tentados todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Mas se desejamos alcançar vitórias, só temos um caminho. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, o caminho é: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então conheçamos a cada dia as Escrituras, descobramos as suas verdades. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? E nos coloquemos sempre diante dele como servo, que se preocupa em honrar e adorar esse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu gosto muito de refletir ali no livro de Atos, capítulo 2, o crescimento da igreja, no surgimento da igreja, e ver como a igreja ela se desenvolvia. E se queremos e buscamos ser ou sermos igreja forte, que tem frutos, nós precisamos olhar para esta igreja, a igreja primitiva, aonde, como diz as Escrituras, eles se alegravam em estar em comunhão com os irmãos. Eles se alegravam em estar orando com os irmãos. Eles se alegravam em estar partilhando o pão com os irmãos. E a Bíblia diz que isto lhes fazia ter tudo em comum. E é desta forma e por essas características que a igreja hoje ela tem que ser identificada. Porque lá fora não há tempo para nada, não há preocupação nenhuma com ninguém, e cada um por si. Mas nós entendemos diferente.
Nós entendemos que devemos andar como irmãos, segurando uns nas mãos dos outros. Porque um pouco de tempo que aqui vivemos não será comparado ao tempo que estaremos na eternidade. Será para sempre. Então, irmãos, participemos a cada dia e nos empenhamos em isso, em queremos estarmos juntos, em crescermos juntos, em levar o Evangelho do Senhor juntos, alcançando muitas e muitas almas, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, por o privilégio de aqui estarmos nessa noite. Te louvamos porque o Senhor nos iluminou para nos desprendermos das oferendas postas à mesa por Satanás, oferendas as quais poderíamos ter nos impedido de aqui estar ou de nos aprisionar a qualquer outra situação aí fora. Mas o sangue de Jesus que nos alcançou, Deus maravilhoso, nos libertou, abriu os nossos olhos e nos mostrou a nova perspectiva quanto à vida, quanto ao conhecimento do Senhor. E nós te louvamos porque isto é privilégio para nós, isso é graça reconhecida por nós, Senhor, porque aqui nós estamos diante do teu altar, com as nossas vidas para dizer muito obrigado, para louvar o Senhor, porque só o Senhor é digno de ser louvado. Deus maravilhoso, conduz as nossas vidas nesta semana que se inicia, conduz as nossas atitudes, não nos permita, Espírito Santo, a agirmos em conformidade com as nossas vontades, mas sempre buscando agradar e fazer a tua vontade, para que assim fazendo, Deus, nós possamos nos fortalecer, nos aproximarmos mais e mais de Ti. Deus, em nome de Jesus, segura em nossas mãos, nos dá uma semana de vitória, uma semana, Deus amado, proporcionada pelo Teu Santo Espírito, de refrigério, de alegria, de disposição, para alcançarmos aquilo que necessitamos materialmente, mas também espiritualmente, Senhor. Conduz-nos em paz aos nossos lares, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, repouse sobre a vida desta igreja, repouse sobre a vida do povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor. Fale com seu irmão, o salve e o abençoe em nome de Jesus.